Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, meditando lá em casa, buscando a mensagem, como disse o evangelista aqui, para poder vir ao nosso encontro, e veio segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos estar meditando a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos estão procurando de alguma maneira para a gente ganhar tempo, Senhor, te agradecemos por tudo, meu Pai, que foi feito até aqui. E eu creio que há de continuar o Senhor operando agora por meio da pregação oficial da noite. Ó Deus, usa-me conforme a tua vontade, pelo perdão dos pecados, eu me atento mais uma vez na presença do Senhor para pregar a tua palavra, para alimentar a igreja. O Senhor vem usar conforme a tua vontade para que a igreja saia daqui mais forte do que entrou pela mensagem, meu Pai. Com certeza falará aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que você possa, se pudesse, colocar sobre os seus pés. Depois que nós lermos, que nós meditarmos aqui na leitura, você pode se sentar. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, verso 1 em diante. Amém. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola ou por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com justiça. A igreja pode ser sentada. Amém. Então, Paulo, nesse trecho, ele fala aos Tessalonicenses com relação à vinda de Jesus Cristo. Como ele começou aqui no versículo de número 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo, com essa palavra,
ele queria, com certeza, né, pelo Espírito, aquietar o coração dos irmãos, e que os irmãos, com relação à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, olha que coisa, hein? O dia da reunião da igreja com nosso Senhor. Amém. Era para que eles, como está escrito aí, como está na versão do irmão aí, o verso 2, só o princípio assim. Assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, por palavra e por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quer dizer, era para que eles não mudassem, né? Para que eles não desviassem. Aqui não, verso 2: vos demovais da vossa mente. Lê só novamente essa primeira parte, Paulo. Só a primeira parte. O 2, né? Que não vos movais facilmente. Quer dizer, era para que eles entendessem isso, porque havia naquela época muitas mensagens, pregações sobre a vinda de Cristo, né? E pregações que eram sem base, na verdade. E isso às vezes deixava os irmãos assim, né? Será que o Senhor vai vir amanhã ou daqui a uma semana? E era aquela apreensão, né? Eles ficavam assim, desconfiados, pensando naquilo. E Paulo, ele pelo Espírito, escreve aos irmãos, envia essas mensagens, né? Todas essas mensagens da carta, né? Como toda carta, como uma mensagem também, aos irmãos, para que eles não se perturbassem com isso. Porque, com certeza, algumas pessoas se perturbavam dentro da igreja, com essa incerteza, quando o Senhor virá. Muitos até pensaram, né, que Cristo, ele viria para a época deles. Muitos, à época dos apóstolos, né, eles pensaram assim, que Cristo viria para a época deles. Você vê aqui em alguns trechos da Bíblia, né, que a expectativa era para que Cristo viesse para aquele período. Pastor, eu me confundi aqui assim, estava em Colossenses, aí eu tive que ler aqui com uma certa rapidez aqui, mas aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, aqui nessa Bíblia que está assim: que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, não fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Amém. Só o princípio do verso 2 de novo. Comecei. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Olha só. Então, nós temos que ter cuidado para que o nosso modo de crer não seja influenciado por uma outra mensagem que nos influencie, né, a uma crença errada. E também nós não podemos pensar assim, se Cristo não veio até hoje, vai demorar. E vivemos como se ele assim fosse demorar, porque é um mistério oculto com Deus. Ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso é um mistério oculto com Deus. Mas o que a Bíblia ela nos orienta? A nós nos prepararmos para a vinda do Senhor e não nos preocuparmos com o dia exato da vinda. Até porque se Deus quisesse nos informar isso, estaria na Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas nos orienta a cada um estar se preparando para o dia do Senhor. Às vezes eu falo isso, por exemplo, uma pessoa que morre hoje, num certo sentido,
discutido em termos de salvação ou condenação, Cristo para essa pessoa já veio nesse sentido. Ou seja, a salvação ou condenação dela, o estado de vida após a morte dela já foi definido. Não tem como mais, né? Ela ser assim salva se ela morreu condenada. Não tem como, porque a preparação é em vida, né? Mas com relação à nossa vida aqui na Terra, né, nós temos que ter isso em mente. E Paulo foi muito aqui profundo quando ele disse, que vocês não se perturbem, nem por qualquer espírito ou revelação, profecia, nem por epístola. Não é, olha só, nem por carta, né? Epístola é carta. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, não existe revelação, nem profecia, nem qualquer outra escritura além da Bíblia que possa, prevalecer contra a Bíblia. Por isso que quem lê a Bíblia e presta atenção, ele tem quietude no seu espírito, ele tem paz. Você já notou que as pessoas que elas têm um contato mal com a palavra, elas não se perturbam quando chega uma revelação dessas que chegam por aí de vez em quando, né? Nova, o fulano recebeu a revelação de Deus. Aí você vai ver que aquela revelação está contradizendo o que diz a palavra. Aí começa o problema. Mas aquele que já conhece a palavra, ele fica tranquilo e até refuta, né? Essa revelação é nova, está agitando o mundo cristão, o mundo evangélico, mas não é o que a Bíblia diz, não. Vamos lá para a Bíblia. A importância de conhecer. O Paulo não queria que os tessalonicenses se perturbassem com nada, nem com revelação, profecia ou uma carta, com nada. Que eles tivessem essa quietude, essa paz e essa fé, né? Com relação ao dia do Senhor. E ele começa a falar no verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, a vida de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. A palavra para apostasia aqui é rebelião. Apostasia significa abandono de fé, mas aqui é rebelião, né? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a Bíblia fala que primeiro vai se levantar um homem, que é chamado homem da iniquidade, um homem iníquo, perverso, não é? O filho da perdição. Aqui pode significar tanto aquele que traz a destruição, o anticristo, exatamente, ou aquele que está condenado ao fogo eterno, certo? Essa palavra aqui, filho da perdição, tem esses dois significados, né? Tem outros também, mas basicamente eu vejo assim, certo? Porque quando fala filho da perdição, quer dizer, ele é tão perverso, ele fala só de um, você. Isso, ele é tão perverso que a Bíblia chama ele de filho da perdição. A perdição é a mãe dele, está entendendo aqui a linguagem? Filho da perdição. Então ele está destinado à condenação, de tão perverso que ele é. E também ele vai trazer essa destruição. Pastor, mas isso está acontecendo desde quando o mundo é mundo. Lógico, o espírito do anticristo já age no mundo desde quando o mundo é mundo, isso é fato. Mas aqui nós entendemos que vai se levantar alguém, não é? Um homem muito perverso e usado muito por Satanás. Esse homem que, e o texto continua dizendo, de tão perverso que ele é, verso de número 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quer dizer, ele é um antideus, um anticristo. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, não é? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, é um graulhão, né? Esse aqui é o, vamos dizer, esse é o Satanás em forma de gente, vamos dizer, né? Então, ele
tem essas características. Ele vai se levantar contra tudo que pertence a Deus, tudo que é objeto de culto. E vai também, como está escrito aqui, assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é? Quer dizer, uma pessoa de muito poder. Pastor é uma pessoa da área política, a Bíblia não fala. Há especulações, mas a Bíblia não fala. Não é? O que a Bíblia não fala, a gente pensa, a gente olha os acontecimentos, né? Então isso já vinha acontecendo. Você vai ver homens da história que fizeram isso aqui. Mas o que parece-nos aqui é que um vai se levantar no fim dos tempos, antes da vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo não vai acontecer antes da manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro ele vai se levantar e vai ostentar-se e vai querer ser como Deus, vai assentar-se no santuário como se fosse o próprio Deus, como se fosse. Porque ninguém é igual a Deus, só Deus é Deus. Amém. Então, dá a entender aqui que vai ser um tempo de muita aflição na terra, como já vem acontecendo. Quer dizer, essas coisas já estão sendo ensaiadas já. O cenário já está sendo montado para o anticristo. Por exemplo, hoje, para que a igreja refresque a memória e tenha isso em mente, você vai ver que há distorções da Bíblia em várias áreas e sendo incentivadas na área sexual, moral, cultural. Deus está sendo atacado fortemente. Quer dizer, Satanás ataca fortemente para mudar os valores, para inverter os valores, para que Deus seja cada vez mais descaracterizado. Porque Satanás odeia Deus, porque ele foi expulso por Deus da habitação que ele tinha e não guardou, e por isso foi expulso dela, como está lá na carta. E para que assim ficasse até mais fácil dele os manipular, talvez. Exatamente. Então, enfraquecidos. Pastor, quem é? A Bíblia não fala. Mas como nós podemos entender essa profecia, pastor? Os ensaios já estão em todo mundo. Olhe para o mundo, observe bem como o mundo está incentivando sexo banal, o sexo onde é mudado o modo natural que Deus criou para ser entre homem e mulher. Você vê que as áreas estão sendo afetadas, os infantes, as crianças sendo atacadas por Satanás. Ou seja, o diabo quer alterar tudo, e principalmente as crianças. E o pior, tem muitas pessoas que não estão percebendo isso, porque essas pessoas não estão na palavra de Deus, elas não praticam, elas só ficam pensando. E a mente vazia, como diz o provérbio, torna-se um lugar apropriado para Satanás operar. Porque nós não andamos segundo a filosofia e os acontecimentos do mundo. Nós olhamos para os acontecimentos do mundo que comprovam que a Bíblia é verdade. A nossa direção, a nossa bússola, para nós não perdermos a direção, é a palavra de Deus. Essa é a questão. Então, versículo de número 5, vamos lá. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Verso 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por que ele não toma conta logo de vez do cenário mundial? Quem o detém? Deus. Deus o detém. Aí está uma resposta para as pessoas. Cadê Deus? Tanta coisa no mundo acontecendo, irmãos. Se Deus tivesse afrouxado as cordas, Satanás já tinha destruído tudo, porque ele é destruidor. A Bíblia diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Então, quem detém para que ele não tome conta é o próprio Deus. Vamos andar, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente
que seja afastado aquele que agora detém, que é o próprio Deus. Ele está guardando. Mistério da iniquidade, ou seja, a iniquidade já está atuando, como ele disse aqui, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ele já está operando. Então, mistério da iniquidade, o que significa isso? Quer dizer, ele está atuando, entendo eu, de forma ainda meio oculta. Mas quando o que o detém permitir que ele faça o estrago que ele quer fazer, aí ele vai se revelar em sua força destruidora e perversa maior. Nós já estamos vendo perversidades no mundo e veremos ainda, talvez, os que viverem não seja lá, né? Muito mais. Porém, verso 8, vamos continuar na Bíblia. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Então, olha só, quando ele se revelar e quando ele assim partir com tudo, aí Jesus Cristo vai se manifestar. Aquele que ata o valente, aquele que venceu Satanás. E como fala aqui, o sopro da sua boca, ele vai destruir esse perverso, que creio eu, há de se levantar. Eu imagino quando ele, vou usar aqui uma figura de linguagem, abrir as asas e pensar assim: agora eu vou devastar tudo. Lá vem Jesus, vai manifestar, e ele vai só soprar. Imagino eu que esse sopro vai ser um sopro de tanto poder, que esse ser vai ser totalmente destruído, vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor, porque o diabo, ele já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando o crente que crê em Deus manifesta o diabo, ele expulsa Satanás, o demônio, no nome de Jesus, porque Jesus o venceu. Mas a destruição do homem da iniquidade, a destruição de Satanás na vida desse homem aqui perverso, essa destruição ou essas destruições ainda vão acontecer. Mas esse ser vai cair o homem da iniquidade, vai cair a besta, o falso profeta. Satanás será lançado do lado de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas aqui Jesus consola de sua boca, e é a manifestação de sua vida. Ou seja, quando ele vier, vai ser uma vinda de juízo. Aleluia. Esse homem perverso, que por um tempo vai se portar como sendo Deus, né? Querendo ser Deus, ali usurpando, tomando uma glória que não é dele, aquele que realmente tem essa glória vai se manifestar e vai destruir. Então a vinda de Cristo vai ser uma vinda para quê também? Para a destruição do homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém. Guarde isso. Porque às vezes a pessoa lê um trecho desse e foca só no homem perverso e iníquo, né? Não, você tem que focar em Jesus. Ele vai fazer uma coisa, mas ele vai cair. Quando ele quiser dar um golpe fatal, aí Jesus vai soprar sobre ele e vai golpeá-lo e vai destruir. Porque esse é o nosso rei, o vencedor, né? Que saiu para vencer e há de vencer e consumar toda a sua vitória com a igreja gloriosa, glorificada, quando ele vier. Amém. Isso é uma bênção para nós. Verso 9, vamos andar. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai aparecer segundo a eficácia, segundo, né, o poder de Satanás, né? Como é que está na Bíblia do irmão, por favor? Versículo de número 9, só essa primeira parte, por favor. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Exato, de acordo com a ação de Satanás. Satanás tem poder, mas não mais do que o Senhor, né? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira.
Então uma coisa que ele vai operar é sinais e prodígios, porém da mentira. Eu imagino, por exemplo, né? Porque a Bíblia não é clara acerca disso. Então, em sua vinda também, ele vai operar sinais para atrair as pessoas. Poder, né? Quem não gosta de poder, uma pessoa que é poderosa, que opera sinais, o povo infelizmente é atraído por isso, né? Mas aqui fala que é prodígios da mentira. Então, e são prodígios da mentira, né? Então você vê, por exemplo, quando Moisés chega diante de Faraó, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, explicando a própria Bíblia. Quando Deus mandou Moisés ir com seu irmão Arão a Faraó, Arão ali, ele lançou o cajado de Moisés no chão, e o cajado transformou-se na serpente. Vieram ali os sábios, não é? Os encantadores de Faraó, e fizeram a mesma coisa. Então o diabo tem poder. Só que a boa notícia é qual? A serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos. Então o diabo opera, mas Deus engole o diabo. O diabo tem poder, mas um crente que tem Jesus na sua vida, ele deita o diabo por terra, porque ele tem Deus na sua vida. E a Bíblia fala que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então o diabo, ele faz e vai fazer por meio desse homem que se levantará sinais, prodígios, sim, mas manifestações mentirosas. Olha só, agora vem a coisa séria. Vamos continuar aqui, verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Aos que perecem aqui, quem tem ideia do que seja? Aos que perecem é os que infelizmente rejeitaram. Exatamente, aos que perecem. Aos que estão indo para a destruição. Isso. Cai na conversa, Satanás. Vamos continuar. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqueles que rejeitam a obra de Jesus Cristo, Redentor e Salvador, por eles rejeitarem essa obra, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas serão o quê? Enganadas, serão destruídas, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvas essas pessoas. Então, irmãos, aqui é um teor do evangelho. Ou a pessoa aceita Jesus ou ela aceita o diabo. Ou é uma coisa ou outra, não tem como, não tem nenhum termo. Por isso a gente tem que pregar isso. Deus chama, não chama? Deus revela o seu poder, não revela? Ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Mas se a pessoa rejeitar, vamos continuar, versículo 11. E por este motivo, vamos deixar a Bíblia falar. Pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por eles rejeitarem a Deus, o próprio Deus manda a operação do erro para que eles creiam na mentira. Em outras palavras, vocês não querem crer em mim, não? Vocês não querem me receber, não? Então envolvam-se no engano e na mentira. O próprio Deus faz isso. Esse é o nosso Deus. Dá a entender aqui que Deus, irmãos, ele fica tão indignado pelo fato das pessoas não considerarem a obra redentora de Cristo, que ele mesmo manda a operação do erro, para que as pessoas se destruam e sejam destruídas nos enganos Delas mesmas. Exatamente, delas e de Satanás, com esse engano com o qual ele as enganará. O homem perverso, Satanás, não é? Vamos continuar, versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Não deram crédito à verdade,
E essas pessoas, elas, como sempre aconteceu, né? Até hoje, elas têm prazer na injustiça. Porque nós temos que ter prazer na justiça de Deus. E a justiça de Deus nós temos estudado. Ela é revelada à humanidade por meio de Jesus Cristo. É ou não é? Assim. A justiça de Deus é revelada à humanidade por meio de Jesus Cristo. Ou a pessoa aceita a justiça de Deus, ou ela vai se envolver com a injustiça. E vai ser consumida. Não é? Mas eu quero deixar aqui algumas coisas importantes da tempo. Vamos para o verso 13, aconselhamento para nós. Capítulo 1, tá? Agora, eu vou só ler, não vou falar muita coisa, só para vocês entenderem. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós, melhor dizendo, o nosso testemunho. Então, o que eu quero destacar aqui? Está vendo o bom comportamento da igreja de Tessalônica? Paulo elogia, começa a carta elogiando eles. Tinha um bom comportamento exemplar, não é? Era uma igreja que estava realmente vivendo a fé, não é? Era constante na fé, diante das perseguições, como fala a parte final do verso 4, e das tribulações que ela estava suportando. Então Paulo, ele exalta a igreja aqui nesse sentido, não é? E o verso 5, ele é muito poderoso para nós. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Quer dizer, a igreja de Tessalônica, ela estava sendo considerada digna do reino de Deus. O que é digno? Merecedor, né? Exatamente, merecedor. Então nós não vamos ser salvos pelo nosso mérito, mas nós temos que fazer por onde? Está escrito aqui. Nós temos que ser dignos do reino de Deus. Se nós não formos dignos do reino de Deus, como nós entraremos lá? Se nós não aqui na terra sofrermos pelo Senhor, não combatermos como Paulo, disse antes de morrer, momentos antes de morrer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, eu tinha certeza da promessa de Deus para a sua vida, da vida por vir, porque ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O que é guardar a fé? É você viver aqui na terra guardando a sua fé para não se perder, para não se corromper, para não se perverter, para que você possa ser digno do reino de Deus. Até porque a Bíblia fala, meus irmãos, que não são muitas pessoas que entrarão no reino de Deus, não. Jesus não disse isso, nós encontramos. Esforçai-vos, Então, é lógico que o reino de Deus não é uma coisa inalcançável, mas também não é uma coisa em que nós vamos ter acesso de qualquer maneira. Tem que haver combate, tem que haver renúncia, tem que haver luta. Quando você olha para a vida dos profetas do Antigo Testamento, para a vida do próprio Cristo, dos apóstolos, você vai ver uma vida de perseguição, de combate, mas eles foram até o final. Eu acabei de dizer aqui sobre Paulo. Por que ele tinha certeza de sua salvação? Porque ele combateu. O que é combater? Lutar. E
E ele guardou, fez isso guardando a fé. Ele acabou a sua carreira e guardou a sua fé. Se a pessoa não guardar a sua fé, ela acaba perdendo a sua fé. Porque o mundo quer tirar a sua fé, o diabo quer tirar a sua fé, direto e reto. Mas quem é que vai tirar a fé daquele que crê em Jesus Cristo? Porque, eu até falei sobre isso outro dia, né? Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa, né? Então, o diabo vai sempre tentar tirar a sua fé. Mas por que ele não vai tirar? Porque o Senhor é poderoso para te sustentar. Amém. Ainda que venha acontecer, porque às vezes nós, né, vacilamos um pouco, nós cometemos algum erro e tal, mas nós não vamos deixar o diabo tirar essa fé de nós, porque nós cremos no Senhor. Então aquele que crê no Senhor, ele tem o selo do Senhor. Ele tem a marca da promessa. Amém. E ninguém vai tirar a marca da promessa. Amém. Porque quem te selou para a salvação é o Senhor. E Ele te selou com o Espírito Santo de Deus, que está na sua vida no deserto. Por isso o diabo não pode te destruir, muito menos tirar a sua fé, porque o Espírito Santo do Senhor está em você. E é Ele que te faz vencer. Não é? Irmãos, eu esqueci aqui, perdoe, tá? O nosso irmão Marcos, né? Está nos visitando, convidado o nosso irmão, amado irmão Marcos Sérgio, né? Como que a igreja vai receber o nosso irmão Marcos nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, essa igreja para você. Amém? Irmão Marcos, nós vamos fazer o possível para poder caminhar com o irmão do jeito que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Né? E continue caminhando também, né? Você, com relação à sua vida religiosa, você já foi de alguma igreja ou não? Como é que é? Mas você pratica a sua fé? Você vai à igreja, você tem comunhão, você pratica os princípios bíblicos? Sim, lá quando eu estava lá no Espírito Santo, minha mãe, né, o evangelho é hoje, da Igreja dos Amores, a gente sempre vem com ela. Isso. Mas, então você, pelo que eu estou entendendo, você começou no catolicismo, mas estava indo para a igreja evangélica ou não? Com a sua mãe? Às vezes eu indo assim com ela, né? Às vezes eu indo. Você tem uma noção então da palavra, né? Assim, do meio evangélico, do jeito que prega a palavra. Tem uma noção? Tem? Creio que o Mário Sérgio tem pregado aqui também, né? E hoje, como você vê a sua vida diante do Senhor? Em termos assim da salvação, dessa vida de Cristo, né? Nós ouvimos hoje nesta noite. Se Cristo vier, ou se você partir, você tem essa fé de que você está no caminho, você sabe que precisa de algo. Como que é isso na sua mente? Assim, como assim? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter certeza da salvação. Não fala? Quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos que crer e ter essa certeza, né? Se nós cremos. Então, com relação a isso, você tem dúvida? Ou você talvez nunca ouviu uma mensagem mais aprofundada para você ter uma noção? Como que é isso aí na sua mente? Você não sabe falar sobre isso, né? O que o irmão Mário Sérgio fala sobre ele, assim, com relação a isso, você já percebeu alguma coisa? A vida espiritual dele. Qual que é, assim, a avaliação que você faria como um cristão, né? Que está mais próximo dele? Ele só frequentava, pelo que eu sei, a Igreja de Deus Amor lá uma vez ou outra. Né? E ele está bem afastado mesmo, não tem um conhecimento profundo da palavra. É superficial. E como diz o apóstolo Paulo, ele tem que começar a tomar um leitinho. Então, olha, Marcos, eu vou fazer essa pergunta porque a gente tem que fazer. Por onde eu vou, né? Quando eu vejo que a pessoa está nessa situação que você está, eu faço a pergunta, né? Você quer aceitar Jesus Cristo hoje como seu Salvador de sua vida para começar essa caminhada do aprendizado da palavra e deixar Deus conduzir a sua vida por esse caminho? Ou você pensa de outra forma? Mas por um momento agora eu vou sim, continuar seguindo, Então você tem que tomar aquela decisão e depois exato. cair lá, né? Mas assim, Deus não é uma coisa que a gente
cumprir. Não, com certeza. A pessoa não pode fazer nada de forma precipitada ou imposta, né, ou pela carne, né, ou com forçação de barro. Isso que eu perguntei. Mas você tem o desejo, uma vez que você já conhece o Mário Sérgio, tudo que, por uma direção de Deus, Deus colocou no nosso caminho, né, e as coisas estão acontecendo, você quer continuar vindo à igreja para poder... Isso aí eu vou continuar vindo. Isso. Mas assim, durante a semana eu não sei se vai dar, né? Mas Eu sei. todo domingo eu vou estar aqui. Isso. Então faça isso, porque o Marcos, né? Faça isso, Marcos, por quê? Porque é importante você praticar, né? Jesus disse assim, ó: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a força da enchente, combateu contra essa casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor. Então, presta atenção, o que ouve e pratica, Jesus fala. E tem umas pessoas que ouvem, mas não praticam, entendeu? E o ouvir e praticar é que faz a pessoa realmente, né, estar ali realmente se envolvendo com Deus. Essa é a questão. Então, torne-se um praticante realmente da fé. Eu creio que Deus vai fazer a obra na sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para colaborar, para cooperar. Se Deus, de alguma forma, embora Ele usou o Mário Sérgio e os outros na vida do Mário Sérgio, Ele está te usando, isso é obra de Deus, não é do homem, né? Isso não é o homem, isso começa em Deus, Deus que nos guia, né? Por exemplo, quem diria que o Mário Sérgio, nós encontraríamos com o irmão Mário Sérgio, como eu, evangelista, encontramos na descida do sinal da praça. É difícil de parar carro ali, não sabe. Mas por que nós paramos o carro ali? Para conversar com ele, mostramos uma foto dele. E o sinal aberto. O sinal aberto. Porque Deus quis. E nós estávamos na correria. E ele me chamou para almoçar no restaurante ali na BR com ele. Uma senhora faz uma comida na casa dela. E nós nem faríamos isso naquele dia. Foi nada programado. Aí nós fomos lá, na volta. Ele não passaria ali pelo sinal da praça, ele ia fazer outra rota, e ele passou por ali. Então, foi tudo Deus. Foi no dia que eu estava mexendo no telhado da igreja, segundo dia parece. Entendeu? Então, no meio da correria, do corre-corre, Deus faz discípulos. Deus arrebanha o que de repente se afastou, ganha aquele, usa-nos para ganhar aquele que nunca aceitou a Cristo. E a obra de Deus vai embora. E daqui a pouco a gente vai passar. Você sabe o que eu quero para mim e para os irmãos? É que quando nós chegarmos diante do Senhor, aí nós lembremos daquela passagem que está lá em Lucas, parece que 16. Nós que usamos, ou temos usado, né? Os que realmente têm os seus bens para o reino de Deus, a sua vida para o reino de Deus, nós seremos recebidos por essas pessoas que nós fomos usados para ganhá-las para o Senhor. Amém. Maravilha! Você chegar no céu e encontrar as pessoas que você foi usado por Deus para... Maravilha! É ou não é uma maravilha? Você coloca sobre os seus pés. Faça assim com as mãos aí como receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave doce consolação do Divino Espírito Santo. E a todos um final de domingo consolado, para que nós, ó Pai, terminemos a semana de uma forma encorajada, animada pelo Espírito Santo, e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento, no consulto do Divino Espírito Santo. Se eu oro, os abençoo, em nome de Jesus, amém. Que as palmas louvem a Deus. Do seu lado, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, aí para nós terminarmos o culto em comunhão. Todo dia nós conversamos um pouquinho. Sabe o que é? Eu tive que ligar ontem. Seja bem-vindo. Volte sempre te ligar na sexta, que deu um jogo de bola. Deus quiser. Irmão, Pai, Senhor Jesus. Pensa, Pai, Senhor Jesus. Pai, Senhor Evangelho. Pai, Senhor Manduzi. Pai, Senhor Jesus, tá bom, tá? Graças a Deus.
convite já foi. Porque ela só dá para minha mãe. É só ela receber lá, que ela recebendo, a gente já vai me falar comigo. Aí